Todos os anos, entre os meses de junho e outubro, ocorre o período de seca nos biomas Cerrado e Amazônia. A seca facilita que grileiros usem o fogo como mecanismo de avanço sobre as áreas de floresta. Em 2019, os dias 10 e 11 de agosto tornaram-se conhecidos como o Dia do Fogo. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que houve um aumento significativo nas queimadas, principalmente em reservas florestais das cidades de Novo Progresso, Altamira e São Félix do Xingu, todas cortadas pela rodovia BR-163, que é o principal canal de escoamento da soja produzida no Mato Grosso. O transporte da produção de grãos está diretamente relacionado ao pacote de grandes obras previstas para o Pará para o avanço do agronegócio, como a construção de portos no Lago Maicá e da ferrovia Ferrogrão, que pretende ligar a cidade de Sinop, no Mato Grosso, até Itaituba, no Pará. O posicionamento do governo federal após a repercussão internacional das queimadas deixa claro qual o modelo de desenvolvimento previsto para a região amazônica. É preciso lembrar que naquela região vivem mais de 20 milhões de brasileiros, que há anos aguardam dinamismo econômico proporcional às riquezas ali existentes. Para proteger a Amazônia, não bastam operações de fiscalização, comando e controle. É preciso dar oportunidade a toda essa população para que se desenvolva junto com o restante do país. O modelo de desenvolvimento voltado para o agronegócio contemplaria as comunidades locais amazônicas? Essa perspectiva não surge com o atual governo. Bolsonaro vem para reforçar um projeto que já está em curso. Em 2018, a Prefeitura de Santarém alterou o plano diretor do município, afetando diversas comunidades e seus modos de vida local. Muita coisa teve dentro do plano diretor que nós fomos contra. E depois, rapidinho, quando não fomos nem informados que ia ter aprovação na Câmara, e isso já soubemos depois da aprovação, né, como ele tinha sido aprovado. Inclusive, mudando tudo que a gente tinha definido. Em 2017 foi discutido a atualização do plano diretor do município. Então nós, os movimentos, colocamos assim, como é a área projeto agroextrativista, mas ela fosse uma área turística para as comunidades, né? Como turismo de base comunitária. Só que quando foi para a Câmara mudou, né, o que o movimento tinha aprovado. Então mudou, colocou essa área mesmo como área para o setor imobiliário e para a soja também, o tio do agronegócio. E a gente sabe que essa região aqui do Eixo Forte é uma região que tem muitos igarapés, é onde tem muitos balneários. Então, por isso que é forte pressão, tá próximo de Santarém, próximo de Alter do Chão. A região do Pai Lago Grande, que é uma das áreas que está muito visível e sendo vista pela questão da mineradora, né, do minério. A questão do Arapiuns, as madeireiras, e temos também a questão do eixo do Tapajós, que também também foram destinadas como áreas propícias para a soja. Então tem o mapa todo demarcado. Ele sempre diz que nós somos as pessoas que não querem o desenvolvimento. Aqui o plano diretor que já aponta a área de várzea de Santarém para também ser a expansão da soja, né? Isso já está inclusive no plano diretor, né? O cara recebe uma licença para desmatar certa quantidade de área, quando recebe, que às vezes nem licença tem, muitas multas já aconteceram por conta disso, e não fica só ali, né? Então a cada ano é feito leiras no acero ali, na divisa, onde é a extrema, onde deveria ser desmatado, metido o fogo, e esse fogo geralmente ele invade a mata novamente, né? E no outro ano essa parte que queimou, ela é derrubada de novo, e assim o cara vai intensificando cada vez mais a área dele. Uma terra queimada é uma terra praticamente devoluta, uma terra que não tem nada. Aí surge mais especularidade para a chegada de mais gente para essas terras. Porque a terra com mata ali pode se tornar uma área de preservação,
uma área de conservação, mas ela queimada, ela se torna ali limpa, uma terra propícia para a chegada de mais gente. As pessoas acabam vendendo suas terras, né, devido à falta de trabalho, e vão procurar melhorias, né. E isso já aconteceu muito aqui, sim. Muitas pessoas já venderam, porque quase todo mundo aqui tinha, né, seu terreno grande. E o que que aconteceu? Com a chegada dos gaúchos, eles acabaram, devido à falta de oportunidade, né, de trabalho, vendendo e se mudando, né, da cidade. Isso, muitas pessoas deram como garantia a terra e perderam para o banco porque não tinha condições de pagar, questão de juros altos e tudo mais. Isso foi um prato cheio também por questão do agronegócio. Nesse lado aqui restava ainda um barracão comunitário, mas já derrubaram agora. Da outra vez que eu passei ainda estava. Os trabalhadores aqui da região não tinham costume, tipo, eu vou te vender uma área, eu vou passar o recibo de compra e venda, ou então vou fazer o registro cartorário, vou fazer uma certidão no cartório. Nada disso existia, era eu acreditar na tua palavra e você acreditar na minha, então era uma questão cultural. Hoje não, hoje você está aqui na sua comunidade, tranquilamente, de repente as pessoas começam a ser intimadas através de um processo judicial de alguém que as pessoas nunca nem ouviram falar, mas que está dizendo que é dono daquele território. Então há essa disputa, há essa prática aqui. Antes era através do cadastro ambiental rural, hoje ainda tem comunidades respondendo processo por conta disso. A pessoa compra um quantitativo de hectares menor, mas aí como sabe que aquela terra não é regularizada, ele manda fazer um cadastro ambiental 10, 30 vezes maior do que aquele quantitativo que ele comprou e entra na justiça alegando que as pessoas que vieram depois dele, quando que ele chegou depois dos comunitários. É o que acontece na comunidade Limão Grande, zona rural de Alenquer, no oeste paraense. Desde 2007, viviam 86 famílias em cerca de 10 mil hectares. No entanto, em 2016, um registro no INCRA apontava que 3 mil hectares pertenciam a um fazendeiro. As famílias se retiraram dessa área e se organizaram em lotes menores. Daqui a gente sai para cá, nesse travessão que a gente chama, aqui tem 36 lotes de 40 hectares, porque aqui nós fizemos assim, ele ficou mais estreito, porque a nossa preocupação era que todo mundo ficasse com 40 hectares. O mesmo tanto, ou seja, vamos repartir o bolo, mas em fatias do mesmo tamanho. Os mapas comprovam que realmente não tinha proprietários ali. E a gente vai para lá, para o campo, animado, todo mundo faz o trabalho de georreferenciamento. Quando a gente chega lá no INCRA, eles já tinham lançado no sistema e ocuparam aquela área toda, aquela área que nós pretendíamos documentar ou pedir a regularização fundiária daquela área. Infelizmente já fomos surpreendidos com outros nomes. Nomes inclusive que a gente nem conhece, eu pelo menos não sei quem é. Se a gente for ver aí a legislação, ela deixa bastante amplo a questão que facilita. Tu apresenta um GEL, tu apresenta uma certidão cartorária, tu vai poder pedir a regularização da tua área. Mas o Estado não vai lá para verificar se tem alguém naquela área, não vai fazer vistoria. E quando os trabalhadores se dão conta, já tem alguém dizendo que é dono, que é proprietário. Então há aí um grande impasse até você provar que você já estava ali antes daquela pessoa, que apesar da pessoa ter o papel, mas quem estava lá no território, na área, era você, é bastante complicado. Então isso gera o maior conflito hoje no nosso município, né? A questão do território. Não é simplesmente por conta, no meu ponto de vista, não é simplesmente por conta da terra, né? É a riqueza que está aqui nessa terra. É a madeira, né? O minério, são os recursos naturais como a castanha, o cumaru, né? O cara tem uma grande plantação do lado de uma área dessa e ele sabe que não tem dono, ele começa a entrar nela, e se nada for dito ou interrompido de ele entrar, a fim de que ele vai ficando também com essa área, né? Então são muitos casos que a gente tem presenciado com relação a grilar de terra aqui no nosso município. Eu costumo dizer para os trabalhadores que parece assim até que é proposital,
porque você deixa de implantar a política que é necessária para o homem do campo, que de fato está ali há décadas, é oriundo dali, já vem da terceira, quarta geração e ele está ali, não tem essa política de regularização, e aí de repente, do nada, chega alguém e que vai ter o apoio de político, vai ter apoio das polícias, vai ter apoio, todo um aparato do Estado que o trabalhador que está ali dificilmente encontra um apoio. É exceção você ter um órgão do Estado que diga assim, ei, vem cá, a gente vai dar o apoio, seja na questão da assistência técnica ou na questão da defesa mesmo do trabalhador. Do meu ponto de vista, o Estado é o grande responsável, né? Dos conflitos que existem hoje no campo, a ausência do Estado. Porque quando o Estado não leva a política pública, né, ele deixa com que as famílias fiquem vulneráveis, e os pais de família sem uma escola de ensino médio no campo, né, sem energia elétrica, sem água encanada, sem estradas trafegáveis, né, isso faz com que muitos agricultores tenham que deixar o campo para vir para a cidade. Você já pensou em sair daqui? A gente pensou várias vezes, né? Mas aí como, no caso assim, às vezes a gente também sair também de uma hora para outra sem ter uma estadia, ter alguém conhecido no outro canto também fica difícil, né? A gente tem que pensar um pouco nessa parte aí também. Aí no caso nós não, porque nós já temos nosso terreno, né? Nós já temos nosso terreno, a gente faz a nossa plantação lá, por isso que a gente ainda não, né? A gente não pensou em vender ainda, a gente ainda tem um terreno nosso bem grande também. Aí a gente ainda está cultivando na terra. Até o fechamento desse material, um novo cenário surgiu com a pandemia de Covid-19. Ignorando esse contexto, o governo escancara o seu projeto de destruição travestido de desenvolvimento para a Amazônia. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. A gente tem buscado mais discutir isso, a soja, que é o inimigo em comum que a gente tem, que isso não faz parte da nossa cultura aqui.